Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu desejo que você esteja bem. No vídeo de hoje teremos uma leitura intuitiva que será com base em uma letra de uma música brasileira. É uma leitura para coletivo, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo. Então, se não ressoar com o seu momento de vida, eu peço que você jogue para o universo, porque provavelmente ela vai falar com outro grupo de pessoas. Mas se de alguma forma essa leitura for útil para o seu processo, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, se de alguma forma essa mensagem te ajudar. Então vamos iniciar. Vamos lá. Tô precisando colocar umas músicas novas aqui. Espiritualidade, por favor, sobre o que vocês gostariam de falar, qual a mensagem que deve e precisa ser passada. Qual a mensagem que precisa ser passada? Olha, Titãs novamente. Enquanto houver sol. Vou pegar a letra aqui. Essa música fala de resiliência, né? Essa música fala de resiliência. Bom, vamos lá. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo, em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Então é isso. Essa música fala muito sobre a gente sempre encontrar uma luz no fim do túnel, né, para as nossas sombras, para os nossos momentos desafiadores. O que é a resiliência, né? É a gente poder enfrentar esses momentos sombrios, acreditando que enquanto houver o sol, a gente vai continuar batalhando, a gente vai continuar perseverando para que essas dificuldades possam ser sanadas em algum momento. Enquanto houver sol, ainda haverá. Ainda haverá o quê? Ainda haverá vida, ainda haverá esperança, ainda haverá força, ainda haverá garra, ainda haverá amor, ainda haverá desejos e sonhos, enfim. Quando ele fala assim, né? Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho, é caminhando que se faz o caminho. Às vezes, muitas vezes na vida, né, a gente pensa que a gente não tem caminho. Mas na realidade, a gente é quem cria os nossos caminhos, né? A gente é nós que fazemos os nossos caminhos. E ele fala, mesmo sem amor, mesmo sem direção. Às vezes a gente espera muito isso do outro, né? Mas se a gente coloca em mente que havendo amor dentro de nós mesmos e havendo um modo da gente se direcionar para o nosso caminho, a gente só basta caminhar. Então, muitas vezes, é exatamente isso. É caminhando que se faz o caminho. E a gente fica sempre em busca de que apareça um caminho na nossa vida, né? De que alguém venha nos resgatar, de que alguém venha mostrar o caminho. De fato, muitas vezes a gente pode e a gente recebe essas ajudas, mas enquanto ou quando não houver esses caminhos, quando não houver esse algo externo que a gente espera, é porque tá no momento da gente criar os nossos próprios caminhos. Se você tá num momento da sua vida em que você não encontra ninguém para te apresentar um caminho,
Se você tá num momento da sua vida que você tá sempre esperando, é porque chegou o momento de você criar o seu caminho. Chegou o momento de você transformar talvez um caminho que já esteja na sua frente, mas você não tá enxergando. Porque muitas vezes a gente tem disso, né? A gente fica esperando muito que um caminho se apresente pra gente, que uma porta se abra pra gente, mas a gente não se pergunta: será que eu estou fazendo a minha parte para esse caminho? Será que eu estou fazendo a minha parte para abrir o meu caminho? Será que uma pergunta primordial: será que eu estou conseguindo enxergar o caminho que está sendo me mostrado para mim? Porque muitas vezes o caminho ele tá na nossa frente, mas a gente não consegue ver. Por diversos motivos, né? Mas é a gente poder enxergar a luz mesmo nesses momentos turbulentos. É a gente poder acreditar que sempre vai ter o sol. Sempre. Isso é uma lei da natureza. Então, assim, enquanto houver o sol, ou seja, em alguns momentos a gente vai só enfrentar os dias nublados. Em alguns momentos a gente só vai enfrentar dias talvez de outono, que sejam meio nublados, que sejam de muito vento. Mas a gente sabe que a gente tem uma certeza na vida com relação à natureza que um momento o sol chega. A gente tem essa certeza, né? Porque isso é uma lei da natureza. Então essa certeza a gente tem na vida. Então a gente tendo essa certeza, a gente pode acreditar e ter esperança também que dentro da nossa natureza interna, que são os nossos desafios internos e até mesmo externos, nisso também haverá de ter o sol. Ou seja, nisso, e essas questões também hão de passar, né? Meu português hoje tá... Mas enfim, vamos lá, vamos ver quais são as mensagens, qual a mensagem que precisa ser passada. Quem talvez não está enxergando uma saída para algum problema e precisa encontrar o sol. Qual a mensagem, por favor? Qual a mensagem? Preso nas ruínas. A musa. 3 arcanos maiores aqui. Opa. Caiu um aqui. O mestre artesão. Mais uma, por favor. Ai, muitas. Só mais uma, por favor. O jardim. E no fundo aqui um rei de chaves. De fato, eu estou me comunicando com uma pessoa que se encontra presa. E assim, essa prisão, obviamente, ela pode ser no quesito assim de uma prisão mental, né? Por questões muitas vezes que podem ser externas e também internas, de conflitos internos que causam esse aprisionamento mental em você. Mas ao mesmo tempo que você tá passando por esse aprisionamento, e aqui eu vou levar por enquanto mais por uma questão que tá te trazendo um bloqueio, mas isso é muito mais mental.
essa questão, né? A gente vai tirar um complemento depois com os outros decks, mas a princípio eu sinto que isso é mais uma questão interna. E obviamente essa questão interna pode sim ter sido provocada por alguma situação externa, mas as suas questões, elas são muito mais internas no momento. Ou seja, como que a gente pode exemplificar isso? Muitas vezes, exatamente aquilo que eu mencionei, né? Alguns caminhos, eles são apresentados pra gente. Muitas vezes o caminho, ele é como aquele tapete de uma passarela, sabe? Aquele tapete vermelho. É como se ele fosse colocado na sua frente dessa forma. Mas é como se, de todas as formas possíveis, você fizesse de tudo para negligenciar esse tapete vermelho. Porque é como se esse tapete vermelho, sendo colocado na sua frente, fosse talvez uma saída para esse aprisionamento que você se encontra, seja uma questão mental, seja um desafio, né, que você esteja vivendo na vida material, mas que obviamente te traz esse bloqueio interno, esse aprisionamento mental. E é como se esse tapete vermelho tivesse sendo colocado na sua frente. E isso é como se fosse a sua espiritualidade e os seus mentores te apresentando uma saída para essa questão específica que você está passando. E é como se esse tapete vermelho, de uma forma simbólica, fosse eles falando com você através da sua intuição. Mas é como se a sua visão estivesse turva e você conseguisse olhar para todos os lados, menos para esse tapete vermelho que estivesse na sua frente. Mesmo que esse tapete vermelho seja a coisa mais diferente que esteja sendo apresentada na sua vida. Mesmo que esse tapete vermelho seja a coisa de maior destaque que seja apresentado na sua vida. É como se ainda assim você prefere ignorar esse tapete vermelho e focar em outras coisas externas. E focando em outras coisas externas, obviamente, você reforça ainda mais os seus próprios bloqueios mentais. Porque é como se, à medida que você foca nas questões externas que não tem, entre aspas, uma saída para esta questão que você precisa passar, que você precisa enfrentar, ou seja, essas questões, elas não vão te ajudar como esse tapete vermelho te ajudaria, como se entrar nesse tapete vermelho te empurrasse para encontrar a solução ou o começo da solução do que você está enfrentando. É como se você focar em todas essas outras questões que não são talvez o tapete vermelho que está sendo colocado na sua frente, fosse uma forma inconsciente de você reforçar e de você alimentar cada vez mais estas questões internas que acontecem dentro do seu ser. É como se você focando, se dispersando, sabe, para o que há de externo, que talvez não seja esse tapete vermelho, que obviamente não é esse tapete vermelho, isso é uma forma simbólica, você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer. É um simbolismo que eu tô utilizando. Então é como se quando você começa a olhar para tudo isso externo, você alimenta estas questões internas sua, talvez até mesmo reforçando algumas frases como não há saída, é sempre assim mesmo, é sempre tudo muito difícil, não tem mais o que fazer, mas o tapete tá ali. E é como se talvez outras pessoas que olhassem para esse tapete vissem ele de uma forma muito brilhante. E como se ele fosse a chave para sua porta, para você abrir essa porta e talvez destravar alguma área da sua vida, talvez encontrar o sol que você precisa encontrar. Mas é como se para você esse tapete fosse de um vermelho brilhante, ele se tornasse um rosinha bem apagado, é como se a tonalidade do vermelho fosse diminuindo e você já não conseguisse enxergar ele mais. Mas muitas vezes você precisa se questionar se isso é de fato um bloqueio externo que existe na sua vida, ou se é você mesmo que não está querendo enxergar aquilo que precisa ser visto, que está na sua frente de uma forma
muito, muito escancarada para você. E para mim, aqui quando vem o Preso nas Ruínas com a Musa, é exatamente esta mensagem. A espiritualidade tenta soprar nos seus ouvidos, tenta te mostrar através de sinais, através de sonhos, através da sua intuição, através de números. Eu posso estar me conectando com pessoas que têm visto muito números iguais. E isso é uma comunicação, tem vários significados, mas isso pode ser a numerologia angelical, para quem tem conhecimento sobre isso, né? Se você não tem, eu te convido a pesquisar um pouco sobre isso, numerologia angelical. Então, eu posso estar me comunicando com pessoas ou com pessoas que estão recebendo vários sinais para que você possa destravar alguma área da sua vida ou virar uma chave para alguma área da sua vida, trazer uma mudança para alguma área da sua vida que talvez no momento você se encontra aprisionado. E essa mudança, ela pode ser uma mudança literal, como ela também pode ser uma mudança interna. Porque quando a gente escolhe entrar nesse caminhar esse tapete, vamos fazer uma analogia de uma forma simbólica com esse tapete, para eu tentar que eu vou passar a mensagem que está me vindo. Quando você entra e você pisa nesse tapete, significa que você pode mudar a sua vida externamente de alguma forma, porque é como se esse tapete fosse a luz para você sair dessa escuridão. Mas a gente precisa ter em mente que a gente só consegue trazer uma mudança externa para nossa vida quando a gente começa admitindo que a gente precisa mudar internamente, quando a gente precisa mudar os nossos sentimentos, quando a gente precisa mudar os nossos pensamentos, quando a gente precisa admitir que a gente tem que encarar as nossas sombras, que a gente precisa trabalhar os nossos medos, que a gente precisa conhecer os nossos bloqueios, que a gente precisa conhecer as nossas crenças limitantes para a gente poder superar elas e trabalhar elas. Ou seja, quando a gente começa a mudar essas questões, ou pelo menos aceitar que a gente precisa mudar isso dentro da gente, então automaticamente a gente começa a mudar o nosso ser internamente. E aí sim o nosso externo vai mudando. Porque é um reflexo. Assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, o que está em cima está embaixo. Enfim, isso é uma lei hermética, né? Você pode já ter sentido isso, por exemplo. Às vezes você tá com os pensamentos muito conturbados. Se você arruma o seu ambiente externo, é como se isso já já amenizasse um pouco. Né? Como que a gente consegue pensar com clareza? Como que a gente consegue sentir paz ou sentir uma tranquilidade, calmaria em um ambiente totalmente desequilibrado, em um ambiente totalmente desordenado, em um ambiente caótico, sujo? A gente não consegue. Exatamente por isso que é o reflexo. E, enfim, é como se você estivesse recebendo essas intuições para você trazer a mudança para isso, para você trabalhar. O mestre artesão é aquele que ele trabalha em cima disso. Ele trabalha em cima das questões. Porque para ele se tornar um mestre artesão, ele precisa todos os dias trabalhar arduamente para isso, né? Então aqui, e essas pessoas, elas estão construindo. Mas para que eles possam construir, eles precisam se dedicar. E é como se estivesse sendo mostrado para você formas de você encontrar a luz que você precisa. E você pode abranger isso para qualquer área da sua vida, né? Que talvez você esteja enfrentando. Mas uma mensagem que eu tenho é que, mais especificamente, de alguma questão que você esteja enfrentando na sua vida, para que você pudesse compreender o seu hoje, compreender o que está acontecendo com você hoje, você precisa retornar na sua infância, no seu passado. O jardim, você percebe que aqui nós temos duas crianças, né? E essa carta, para mim, ela pode sim falar sobre questões emocionais da nossa infância.
E sim, eu posso relacionar isso com a questão da sua criança interior. Então é como se para que você pudesse começar a resolver algo que você está enfrentando agora, no quesito de conseguir encontrar esta luz que a música fala, conseguir continuar persistindo para encontrar esta luz, é como se você precisasse retornar no passado. E a gente não gosta de retornar no passado, principalmente se esse passado é um passado de dor e sofrimento. A gente não quer retornar no passado. O ser humano não gosta de tocar naquilo que é frágil, de tocar naquilo que dói. O ser humano não gosta de tocar naquilo que é difícil mesmo. Mas muitas vezes, para a gente compreender o nosso presente, para a gente compreender coisas que talvez ainda estejam bloqueadas no nosso presente, para a gente compreender padrões de escassez financeira, para a gente compreender padrões de aprisionamentos mentais, muitas vezes a gente precisa voltar às nossas origens. E isso vale tanto para um mergulho interno do seu ser, da sua infância nesta vida, quanto também você poder compreender se aqui eu estou me comunicando com uma pessoa que já está trabalhando e desenvolvendo a sua espiritualidade com relação aos seus registros akáshicos, né? E isso é para quem já está em um desenvolvimento mediúnico. Agora, no sentido amplo, mais voltado para um aspecto de autoconhecimento mesmo, é essa questão mesmo, sabe? De voltar às suas origens, de voltar para o seu passado, para você retornar lá atrás. Por que eu ainda continuo com esses problemas? Por que eu ainda continuo atraindo isso para minha vida? Por que esta área específica da minha vida sempre se encontra dessa forma? Por que eu sempre fico esperando algo? Por que eu sempre estou à espera de que alguma porta seja aberta? E como se eu não conseguisse, como se assim, meu português falhou aqui agora. É como se você sempre estivesse esperando. Como se fosse um resgate. Quem que agora vai me resgatar? E isso, obviamente, pode ser uma questão de uma questão com uma figura paterna na sua vida, né? Com a figura masculina. Né? E agora? Será que esse relacionamento vai vingar? Será que agora a vida profissional vai andar? Será que a vida financeira vai fluir? Será que a carreira vai desbloquear? Porque muitas vezes a gente tem aquela lenda das princesas, né, que tem o cavaleiro para salvar ela. E a gente pode levar isso assim para as fábulas e tudo mais, quando a gente sempre espera aquele herói para salvar a gente. Isso é o quê? Isso é a nossa figura, a figura paterna, né? Está relacionado à figura masculina na nossa vida. E isso vale tanto para homem quanto mulher. Aqui não tem distinção de gênero. Mas é aquela questão daquele que ajuda, daquele que resgata. Então é como se sempre houvesse essa espera. Mas a espiritualidade está mostrando o caminho para que você possa percorrer ele sem ficar esperando. Porque às vezes não vai ter mesmo. Às vezes a gente vai ter. E é ótimo que a gente tenha. Porque isso significa que nós temos boas pessoas na vida para que a gente possa confiar nelas, para que elas possam ajudar a gente. É muito bom que a gente tenha. Mas às vezes a gente precisa encarar que a gente tem que fazer a nossa parte. Porque sempre que a gente fica ali à espera de uma porta, à espera de alguém para salvar, à espera de alguém para resgatar, a gente acaba colocando a nossa potência, a nossa capacidade sempre na mão do outro. A gente não se vê como se nós fôssemos capazes de construir as nossas próprias oportunidades. Sabe, essa carta não tem a ver, mas me lembrou muito com a carta do mago, porque o mago é aquele que ele tem as ferramentas na mesa para que ele possa criar a oportunidade dele. Ele é o co-criador da própria vida, né? E aqui ele tá manipulando esses elementos, né? Como se fossem alguns elementos, não sei, mas esse homem, ele tá ajudando esse outro a manipular os elementos, a construir alguma coisa de alguma forma.
Mas é aquilo, ele tá tendo a ajuda desse homem. Mas é como se ele próprio, com as próprias mãos dele, tivesse fazendo isso. Ou seja, é você acreditar no seu potencial que você por si pode encontrar a luz no fim do túnel que talvez você esteja passando agora. Você pode. É como se, por exemplo, agora eu geralmente gravo as leituras à noite. E agora o céu tá, tipo, todo escuro e tem uma bela de uma lua nova aqui bem em frente onde eu tô. E tá tudo escuro. A única coisa que eu vejo no céu é essa lua. E ela já vai passar pra crescente, né? Ou seja, ela tá metade ainda. Mas tá tudo escuro, mas eu consigo ver a lua. Eu consigo porque eu tenho essa habilidade de ver a lua. E é exatamente isso, são as habilidades do ser humano. Às vezes, a gente pensa que numa escuridão a gente não consegue encontrar uma luz, mas a gente consegue. É que às vezes a gente não quer ver. Eu posso escolher não olhar para esta lua. Ela tá assim, é como se ela tivesse gigante para mim, mesmo sendo uma lua nova. Mas eu posso escolher não olhar para ela, apesar de estar eu tô me resistindo para não olhar para ela. Uma analogia. Mas você percebe que muitas vezes a gente tem a capacidade de não querer olhar para as oportunidades que nós podemos criar, porque a gente sempre espera que o outro possa fazer por nós, a gente sempre espera que o outro possa salvar a gente. Só que primeiro de tudo, a gente precisa caminhar. Então, é como se, por exemplo, você começando a caminhar nessa estrada, aí talvez possa chegar ajuda para você. Mas primeiro de tudo, você precisa dar um passo, porque a mudança primordial, quem traz para sua vida é você. Toda vez que você coloca no outro a responsabilidade de transformar sua vida de alguma forma, novamente você está depositando essa capacidade no outro e inconscientemente você está tirando ela de você. E aquilo, né, quando, por exemplo, a gente pensa na infância, muitas vezes, alguns pais, eles querem poder fazer tudo pro filho, para que esse filho talvez não sofra, como talvez um dia ele sofreu lá atrás. Mas, às vezes, de uma forma inconsciente, você fazendo tudo pro seu filho, é como se você estivesse falando para ele, eu não acredito que você consegue fazer sozinho. Exatamente por isso que a gente precisa aprender a nossa capacidade de conseguir fazer as coisas. Aprender, primeiramente, aliás, a reconhecer isso, que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer, que a gente pode aprender, que a gente sempre pode começar. Porque a gente precisa reconhecer que a gente tem a capacidade. Poxa, se os pais conseguiram, os filhos também conseguem. Então, é você dar oportunidade para o outro. Quando você não deixa o outro sempre à mercê da sua ajuda, você de uma forma inconsciente fala para ele: olha, eu acredito que você consegue, né? Eu pensei, eu olhei para essa carta aqui agora e eu lembrei muito de, por exemplo, quando tem um pai. Vamos levar isso, eu tô relacionando muito isso com uma questão de uma figura paterna. Então, isso é até mesmo um processo para você trabalhar no seu processo aí de autoconhecimento, para você compreender e analisar como que é essa relação com o seu pai na sua vida, ou com as figuras masculinas da sua vida. Então, vamos pensar. Quando a criança tá num parquinho, naquele parquinho tem aquele brinquedo, não sei se você já viu, tem uns brinquedos no parquinho que eles são vários ferros assim que a criança vai subindo. É só de ficar subindo. É como se fosse aqueles negócios de academia, aqueles aparelhos de academia, sabe? Que a pessoa fica ali. Eu não sei, porque eu não entendo nada disso, mas enfim, você vai saber. Eu preciso fazer essa analogia para passar a mensagem que tá me vindo. É uma analogia. E aí o que acontece? A criança, ela começa subindo e a criança ela começa a desbravar aquele brinquedo.
Só que ele é um pouco perigoso, porque ele é alto, especialmente para crianças pequenas, né? E aí, o pai, ele precisa ficar ali do lado para acompanhar, porque tem aquele medo da criança cair, obviamente, machucar. Então, precisa se resguardar. Só que a gente tem dois tipos. Um pai que ele vai ficar ali a todo momento, querendo socorrer a criança, segurando a criança, ai, não vai, não vai, com aquele medo, sabe? Eu preciso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso estar ali. Essa é uma opção. Essa é uma opção, não. Essa é uma realidade da vida prática. E nós temos também aquela pessoa que ele vai olhar para aquele filho dele, para aquela filha dele, e ele vai pensar: ela precisa ou ele precisa desbravar, porque ele precisa aprender. Mas eu tô aqui. Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. Mas é o certo distanciamento. É aquele distanciamento para pensar: ele precisa encarar, ela precisa encarar, precisa aprender, precisa desbravar, precisa crescer. Se cair, machucar o joelhinho, a gente vai lá, sara, depois levanta de novo, tropeçou, vai levantar e pronto. Mas ele tá ali. Ele tá ali para ajudar de alguma forma. Mas ele não tá ali sufocando, ele não tá ali impedindo o crescimento, ele não tá ali abafando. E ele tá ali dando liberdade. E, obviamente, a gente tem aquele pai que talvez ele vai sentar no banco e ele vai deixar a criança lá e aí é isso. Nós temos também essa pessoa. E isso eu tô falando, eu não quero falar de pai aqui nesse vídeo, eu tô falando de ser humano, eu tô falando de pessoas para você compreender que muitas vezes, como que isso começa na infância e isso vai se estendendo para nossa vida adulta. Começou lá atrás. E aí você pensa na sua vida, qual foi o seu local no papel de criança? Qual foi o seu local? Aí, hoje na sua vida, você começa a analisar sobre como que você lida com as ajudas, principalmente se você sempre enfrenta muitas questões na sua vida, como que você lida com isso hoje? Como que é pra você, por exemplo, quando você tá num relacionamento afetivo? Como que você lida? Você consegue encontrar o sol? Você consegue se reconhecer como uma pessoa capaz de desbravar as coisas sozinho ou sozinha? Porque você consegue, você é capaz de fazer isso. Você consegue desbravar. E mais uma vez, ao longo da vida, a gente vai tendo todos esses três tipos de pessoas que eu mencionei na infância, a gente vai encontrar ao longo da nossa vida. A gente pode encontrar aquela pessoa que ajuda a gente muitas vezes a gente vai ter alguém na vida que vai estar ali sempre ajudando, sabe? Deslizou, caiu, vai estar ali, ajuda, deslizou, caiu, ajudou. A gente sempre vai ter essa pessoa. E aí a gente precisa se perguntar se quando a gente tem esse tipo de pessoa, a gente consegue crescer? A gente consegue aprender? Ou a gente fica ancorado nessas pessoas para que elas sempre possam ajudar a gente? Para que elas sempre possam estar ali e que a gente não consiga reconhecer a nossa potencialidade, a nossa capacidade de desbravar o mundo por si só? Ou qual outro tipo de pessoa? Você tem aquelas pessoas na sua vida que elas estão nos bastidores, mas se precisar de uma mão, elas vão estar ali para te levantar? Ou é como se você sente que você realmente não tem nenhuma pessoa? Como que é isso para você? São perguntas para você refletir, porque a gente vai trazendo estas questões do nosso passado e elas vão se repetindo no nosso dia de hoje, na nossa vida, no nosso momento atual. Mas aqui nós temos um convite para você retomar algumas memórias do seu passado. Que você pode encontrar a luz, você pode escolher, por exemplo, assim como eu consigo olhar agora para essa lua e ela é a única coisa que está sendo iluminada no céu. A gente sempre pode escolher encontrar a luz de alguma forma. E assim, mais uma vez, eu não tô falando como se fosse uma coisa muito fácil, porque sempre parece muito fácil a gente ouvir as pessoas falarem. Não é. Ninguém falou que seria fácil. Ninguém falou que seria
Talvez fácil, inclusive, você enxergar o tapete vermelho que tá na sua frente. Ninguém falou que seria. Às vezes pode ser fácil para as pessoas que estão na sua volta, à sua volta, né? E elas estão enxergando com clareza, mas às vezes os seus olhos estão embaçados para esse tapete ou para essa lua. E às vezes, para que a gente possa enxergar algumas questões na vida, a gente precisa voltar no início. Então, peraí, onde que foi que a minha visão embaçou agora que eu não tô conseguindo enxergar? Peraí, onde que foi que tudo isso começou? Porque é isso, né, gente? Pra gente resolver alguns problemas na nossa vida, a gente precisa começar do início. Ou pelo menos como um quebra-cabeça, né? A gente precisa ir encaixando algumas partes para que a gente possa ter um todo. Mas aqui eu sinto uma mensagem para você voltar no início de tudo. Nossa, 36 minutos já. Qual o complemento, por favor? Nossa, a mensagem começa a se repetir, né? O forasteiro embaixo do preso nas ruínas. Comparação. Voltando para dentro. Sucesso. É como se quando você voltasse para o seu passado para compreender o que você está passando agora nesse momento, você tivesse sucesso nisso. Você conseguisse uma vitória nisso. Ou seja, você conseguindo voltar para o seu passado para compreender a origem do seu problema atual, é você automaticamente conseguir encontrar a luz que você precisa encontrar. Exaustão. E aqui pode ser sim uma questão relacionada, mais uma vez eu vou repetir, pode ser sim uma questão relacionada à figura paterna. Porque aqui eu tenho o forasteiro, que é um 5 de ouros, embaixo do preso nas ruínas, que me mostra muitas vezes até uma questão voltada para um problema relacionado à escassez, talvez financeira, problemas na profissão, problemas em relacionamentos. Principalmente se eu tô me comunicando com mulheres, né, que se relacionam com homens. Ou seja, também problemas com figuras de autoridade. E é como se esta questão específica, obviamente, quando a gente pensa nas questões financeiras, está totalmente atrelado com a questão de uma cura que precisa ser realizada com relação à figura paterna ou figuras masculinas na sua vida, né? Então, aqui nós temos esse convite para que você venha trabalhar isso e olhar para o seu passado, talvez se questionar lá atrás como que isso foi para você, como que isso é hoje se você ainda tem relação com o seu pai, como que isso ainda é hoje para você, como que você ainda enxerga, como que você ainda vivencia essa relação com essa figura especificamente. E aqui a mensagem tá bem clara, né? Para que você possa encontrar esta luz, ou talvez enxergar esta luz, é importante que você volte no passado. Revisite o seu passado, principalmente o passado que você não quer revisitar, que você não tem interesse em revisitar, que você não tem interesse em olhar. Olhe para ele e você faz isso como? Voltando-se para dentro, né? Refletindo, fazendo uma autoanálise. No seu processo terapêutico, obviamente, se você já está, né? E aqui nós temos uma mensagem também da importância de você trabalhar a questão da comparação. Trabalhar a comparação. Ficar se comparando aos outros. E mais especificamente com relação à questão financeira.
sobre como que você se encontra na sua vida hoje, como que está a sua vida financeira hoje. Não somente isso, mas tudo no que diz respeito à vida prática e material. Porque tudo isso está totalmente interligado. As suas relações afetivas, a sua vida prática e material, suas conquistas, o seu trabalho, a sua relação com o dinheiro e a sua relação com as figuras masculinas, mais especificamente com a figura masculina na sua vida que te criou, ou seja, a figura paterna. Mas aqui, a mensagem também maior que nós temos é para que você venha se atentar mais ao que a espiritualidade mostra para você de uma forma talvez sutil. E eles se comunicam com a gente de diversas formas. Eles se comunicam talvez em nessas horas que eu falei, né, na numerologia angelical, que é talvez 11:11, 13:13, sabe? Essas questões, essas horas mais especificamente. Eles se comunicam com a gente, às vezes, com animais que se mostram pra gente, talvez borboleta, enfim, com relação aos arquétipos. E aí isso tudo você pode pesquisar pra compreender um pouco mais, né? Com os arquétipos dos animais. Eles se comunicam com a gente através de mensagens como essa do tarô, através de música, através de sonhos, especialmente. Enfim, através da intuição, né? Só que se você já tá passando por um momento da sua intuição estar mais bloqueada, então vai ser difícil você confiar na sua intuição. Por isso que é importante, talvez, nesse momento que você tá passando, você focar, talvez, nas questões externas e em sonhos também, né? Nos seus sonhos. E... enfim. Uma mensagem, por favor. A proteção, amor familiar, amor à espreita. Olha só, música celestial. Eu posso estar me comunicando aqui com pessoas que têm conexão com os anjos. Nossa, perdão o barulho. Inacreditável. Mas enfim. Eu posso estar me comunicando com pessoas que têm conexão com os anjos. E aqui é como se tem uma questão de música aqui. E obviamente, né, você tá vendo esse vídeo que foi baseado com uma base em uma música. Então, assim, essa mensagem é uma mensagem que se até então você tem negligenciado tudo que vem tipo, sendo passado para você, é como se essa mensagem talvez fosse uma confirmação de que você tá negligenciando a sua intuição. Você tá negligenciando a sua intuição para enxergar a luz que precisa ser enxergada, para enxergar esse sol que ainda existe. O que mais? A bem-aventurança. A proteção e a bem-aventurança saiu na leitura que foi postada no domingo. Mais alguma coisa? A lua. Aqui quis virar o guia. A espiritualidade tá aqui, olha só. A proteção, a bem-aventurança, o guia, a lua. Aqui nós temos amor à espreita, que é mais uma figura angelical,
e música celestial, que é mais uma figura mais uma figura angelical. Olha isso. A sua espiritualidade, para essa questão mais específica que você está passando, de um desafio, que você precisa enxergar a luz, que você precisa talvez de resiliência, que você precisa enfrentar coisas que talvez você não imagina que talvez você consiga enfrentar. É como se eles estivessem te falando que eles estão te guiando para o caminho, mas você precisa se abrir para compreender e escutar e aceitar este caminho. Eles estão tentando se comunicar, mas você precisa também se abrir para isso e não resistir a este caminho. A não resistir a olhar para a lua ou enxergar esse tapete vermelho que está sendo colocado na sua frente. Porque, pra gente finalizar, eu vou finalizar aqui com a música. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. A criança, ela é muito esperançosa, né? Ela sempre espera, principalmente quando ela tá ali, por exemplo, ela tá brincando. Aí a mãe dela fala, agora é hora de dormir. Ah, mas ela quer continuar. Não, amanhã você brinca. Ela vai dormir esperançosa de que amanhã ela vai acordar pra brincar. Sabe? A criança, ela é esperançosa. Então, é um convite para você nutrir mais a sua criança. Nutrir... A gente não tá com a leitura com o deck da criança interior, mas para que você possa nutrir mais a sua criança, sabe? Nutra mais a sua criança para que você também possa trabalhar o seu processo de resiliência. Porque a gente só consegue trabalhar a nossa resiliência e passar por momentos difíceis quando a gente, no meio desse caminho difícil, a gente consegue talvez encontrar uma leveza no meio dele, né? Eu vou tirar um conselho final aqui com o deck da criança interior pra você. Qual a mensagem final, por favor? Então, para finalizar, o caminho para você, para quem ressoar com essa mensagem, de algum aprisionamento mental, algum bloqueio externo, alguma dificuldade que esteja enfrentando, a espiritualidade vai te mostrar. Então, preste atenção nos sinais. Pularam duas aqui. Você não precisa ir sozinho, fazer isso sozinho. Busque por ajuda e estabeleça limites. Como que eu interpreto isso? Primeiro, se você acha que alguma questão na sua vida você tem recebido muita ajuda e isso tem feito você, no sentido assim, como que eu vou melhor explicar isso pra gente finalizar com essa questão da ajuda? Eu não tô falando que é errado receber ajuda, não é isso. A gente precisa, né, tô tentando me expressar da melhor forma. Se você sente que você está cercado de pessoas que sempre querem fazer tudo pra você e que isso impede o seu crescimento, então você pode estabelecer limites, você pode começar a falar pra essas pessoas, não, agora eu vou tentar por mim mesmo, por mim mesma, eu vou fazer isso, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso crescer, porque eu preciso arriscar. É você começar a impor esses limites, sabe? E numa outra perspectiva, para quem sente que precisa de mais ajuda na vida, para quem se identifica com aquela terceira opção que eu trouxe lá da infância, então essa é a mensagem para que você venha buscar ajuda. Nós temos dois grupos. Aqui nós temos talvez pessoas distintas que possam se identificar com essa mensagem. Então, a mensagem é essa. E olhe e confie e dê mais atenção para a sua intuição e para os pequenos sinais que talvez estejam sendo apresentados para você. Seja a espiritualidade se comunicando através das horas, você pode pesquisar no Google o que significa isso.
seja se comunicando através de música, através de livros, através das leituras de tarô, através de animais, enfim, através dos seus sonhos. Você pode se atentar mais a isso. E é isso. E enquanto houver sol, ainda haverá saída. Então, acredite nisso, porque isso é verdade. A gente passa pela chuva, a gente passa pela noite escura da alma, a gente passa pelos nossos desafios, mas quando o sol chega, ele chega para fortalecer a gente de todas essas questões difíceis que a gente enfrentou lá atrás. Um abraço.